gente, beleza? Berg aqui e vamos falar hoje de teoria atômica, dando seguimento ao nosso estudo da química. Já vimos que há algum tempo, bem na antiguidade, muitos anos antes de Cristo, alguns filósofos já haviam chegado à conclusão de que a matéria deveria ser feita de alguma partícula elementar, né? De alguma partícula basilar, em que eu, ao dividir a matéria, chegaria a um ponto que eu não conseguiria mais dividi-la, né? Então, daí surge o conceito de átomo. E para dar início ao estudo das teorias atômicas, dos modelos atômicos, e vamos ver como eles surgem e como evoluem, vamos começar estudando o modelo atômico de Dalton. John Dalton, ele resgata as ideias dos filósofos antigos e traz aquele conceito de que a matéria é feita de partículas indivisíveis, né? Como disse Demócrito lá atrás, né? E essa parte indivisível da matéria seria o átomo, tá? E aí, o átomo seria aquela parte da matéria que é indivisível, não se divide, aquela parte que quando a gente vai cortando, chega um ponto que não consigo mais, aquilo é o átomo. Ela seria a partícula indivisível, a partícula basilar. E Dalton propõe o seguinte: esse átomo ele é esférico. Mas por que esférico? Por que ele não disse que é triangular? Por que não é quadrado? Por que esférico? Bom, vamos pensar nos formatos e vamos pensar na natureza. Qual o formato do Sol? Qual o formato da Lua? Qual o formato dos planetas? Qual o formato de uma gota d'água? Uma pedra que rola por um rio durante anos, com que formato ela fica? Por que será que a resposta para todas essas coisas é redondo, esférico? Porque o formato esférico, o formato de uma bola, é o formato mais estável que nós temos na natureza. A distribuição de matéria em todos os pontos é igual. É diferente de um quadrado. Num quadrado, se você for ver, a matéria que está aqui nesse ponto está muito mais longe do que a matéria que está aqui nesse ponto. Se a gente pegar o tamanho da reta que eu tenho que fazer do centro para cá, é menor do que eu faria do centro aqui para cima, né? A distribuição de matéria ela é uniforme no formato esférico. Além disso, se a gente pensar na gravidade, que não sei se Dalton já levava isso em consideração, mas o centro de massa puxa tudo em direção ao centro. E, de certo modo, o formato esférico é aquele em que todos vão estar recebendo a mesma força em todos os pontos. Tá? É por isso que todas essas coisas que a gente citou são redondas, né? São esféricas. Então, para Dalton, o átomo não poderia ser diferente. Ele seria a partícula formadora da matéria e ele precisaria ser esférico. Vamos deixar essa bolinha aqui, a gente vai trabalhar com ela um pouquinho mais. Além disso, não é só ser esférico. Não basta ser esférico. Para Dalton, como já havíamos falado, o átomo é indivisível. Além disso, ele também é maciço. Ou seja, ele é uma coisa sólida, rígida, né? Ele não tem espaços vazios. Ele é sólido, maciço, tá bem? Então Dalton propõe que a matéria é feita de partículas indivisíveis, daremos a ela o nome de átomo, e ele é esférico, maciço e indivisível. Esse modelo é conhecido como o modelo da esfera
ou o modelo de bola. Vamos ver se vocês matam essa daqui. Ó. O modelo da bola de sinuca. Para Dalton, o átomo é como uma bola de bilhar, uma esfera maciça, indivisível, tá? Você já tentou abrir uma bola de sinuca no meio? Não é fácil não, hein? Então, o átomo de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Tá? Modelo da bola de bilhar. Maciço, esférico, indivisível. Modelo de uma bola de bilhar. Dalton tem ainda outras contribuições para a ciência. O modelo de Dalton ele não é simplesmente isso, uma bola de sinuca e pronto. Tá? Dalton traz para a gente outras características. Ele vai dizer para a gente o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui. Átomos iguais são do mesmo elemento. Como assim átomos iguais são do mesmo elemento? Significa que eu tenho átomos iguais e átomos diferentes. Átomos que tenham o mesmo tamanho e a mesma massa átomos que tenham o mesmo tamanho e a mesma massa serão iguais e serão pertencentes ao mesmo elemento. O átomo é a unidade, tá? E elemento é o conjunto de todos os átomos iguais. Por exemplo, o oxigênio. Oxigênio é um elemento. Ele é a reunião de todos os átomos que têm aquelas mesmas características. Então, átomo, o átomo de oxigênio, a gente tem átomo de hidrogênio, a gente tem átomo de ferro, tem átomo de cobre. Todos eles são átomos, mas elemento é a reunião daqueles átomos que têm as mesmas características. Então, ele propõe que átomos iguais vão ser do mesmo elemento. Óbvio, átomos diferentes são de elementos diferentes. Né? Então, eu tenho o hidrogênio, que vai ter características iguais, todos os átomos de hidrogênio são iguais. O oxigênio, que vai ter características iguais em todos os átomos de oxigênio e que serão diferentes das características dos átomos de hidrogênio. Tá? Além disso, ele propõe para a gente outra coisa. Esses átomos, eles se organizam formando a matéria. Além disso, eles podem se reorganizar transformando a matéria. Isso é importante, porque lembra que nosso alvo de estudo aqui na química é a matéria e as transformações dela, tá? A gente não estuda só a matéria, a gente estuda a matéria e as transformações que ela sofre. Então, Dalton não diz só que o átomo é uma bola de sinuca, não. Ele diz pra gente que átomos iguais são do mesmo elemento, ele já propõe essa ideia de que eu tenho esse conjunto de átomos de mesma propriedade, que a gente vai chamar de elemento químico, que eles se organizam formando a matéria, dependendo da forma que os átomos estão organizados. Nós vamos ter matéria diferente. E ainda que eles se reorganizam, transformando a matéria, se transformando, uma reação química, tá? Isso aqui é importantíssimo porque corrobora muito com a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se
Transforma, não é verdade? Então, ele diz que esses átomos são capazes de se reorganizar, transformando a matéria. Dalton tem ainda no seu estudo de matéria, vou colocar o seguinte, ele propõe símbolos para os elementos. Então, elementos diferentes vão ter características diferentes, como consequência vão ter símbolos diferentes. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro desses daqui, tá? Eu teria, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar uma letrinha de outra cor. Essa bola vazia aqui seria o oxigênio. Aqui eu teria o carbono. Vou colocar embaixo, senão não vai caber para todo mundo ali. Eu teria ainda o hidrogênio. Nitrogênio. Cobre. Ferro. E esses são os elementos. Então, eles podem se organizar, né? Dalton diz pra gente que eles podem se organizar formando a matéria. Então, se eu tenho, por exemplo, deixa eu apagar alguns aqui, tá? Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, oxigênio com hidrogênio, o átomo de oxigênio com o átomo de hidrogênio, eu teria então uma nova substância, a água. Vamos ver mais à frente que não é exatamente assim como ele propõe, mas isso aqui já está bem avançado para a época, hein? Se a gente pega o carbono e o oxigênio, a gente teria o gás carbônico. Então, esses elementos eles conseguiriam se ordenar formando novas substâncias e poderiam ainda reagir, tá? Por exemplo, como é que a água é feita? Deixa eu apagar essa parte aqui. Como é que é feita a água? Nós teríamos o oxigênio, tá? O oxigênio iria reagir, se somar, vamos botar de preto, com o hidrogênio, e nosso resultado seria a água. Isso aqui já é o conceito de uma reação química acontecendo, tá? Já é o conceito de uma reação química acontecendo. Além disso, ele vai dizer que esses elementos reagem sempre em proporções iguais. Por exemplo, se é um átomo de oxigênio com um átomo de hidrogênio para formar uma água, então se eu duplico isso, se eu duplico isso, assim, ó, e agora eu tenho 2 oxigênio com dois átomos de hidrogênio, eu vou ter 2 de água. Tá?
Se uma de oxigênio com uma de hidrogênio forma uma de água, duas de oxigênio com duas de hidrogênio forma duas de água. Isso parece óbvio, mas isso aqui vai ser o que a gente vai ver mais na frente como a lei de Proust. Então, Dalton consegue, com esse modelo atômico dele, trazer uma clareza maior para o entendimento da matéria e das transformações da matéria, né, que são o alvo de estudo da química, e consegue ainda, com esse mesmo modelo atômico, endossar as teorias de Lavoisier, as leis de Lavoisier, e, a lei, na verdade, de Lavoisier e a lei de Proust. Tá? Então, esse modelo da bola de bilhar de Dalton é muito mais que só uma bola de sinuca. É uma contribuição muito grande para a química. Tá bem? Então, por enquanto, ficamos por aqui, tá? Com o modelo de Dalton. E ele é isso. É simples assim. Até a próxima.